Fernando, eu me sinto assim feliz, muito obrigado pelas considerações. Eu me sinto super feliz de ter te chamado para essa aí, porque você deu uma aula aqui em relação a tudo do CNIL, da forma como a coisa funciona. Eu queria assim, aproveitar, fazer algumas perguntas bem objetivas, né, até para aproveitar o seu conhecimento, que como a gente veiculou falando sobre essa questão, sobre essa decisão, e sobre a polêmica que gerou, mas é, eu sabia que viria muita coisa por trás disso, né? Até as questões, né, do que é a EDPB, o CNIL, o próprio. E à medida que você foi falando, eu fui notando algumas coisas aqui, né, que já algumas coisas que eu me lembrei. Né, o G29, o WP29, a pessoa escrevia muita coisa com o nome de Work Party, né, 29, ele mudou para a EDPB assim que entrou a GDPR, né? Ao contrário do que aconteceu no Brasil a gente não tinha nada, né? Tudo era escuridão, tudo era trevas, e apareceu o LGPD. Né? A gente não tinha uma coisa, uma diretiva igual a DPD de 95, né? Mas as pessoas... eu lembro de ter estudado a DPD até para um treinamento que a gente tinha aqui de segurança da informação avançada, que falava sobre privacidade e falava sobre a DPD. Então, já tem uns 10 anos que eu conheço a DPD, e a coisa que me impressionava, quando eu via falar em autoridade, eu acho que não tinha o nome de DPO, não sei explicitamente, mas como você está há 20 anos, vou aproveitar esse conhecimento. Assim, existia a figura de uma pessoa que representava a empresa junto à autoridade, existiam autoridades, existia o WP29, ou seja, na Europa, a coisa não foi igual no Brasil, que assim, Fiat Lux, né? Tipo assim, cara, começa tudo agora, né? Faça-se a luz e vamos criar uma LGPD, uma autoridade, um DPO, uma coisa. Isso aí vem um processo aí de 25 anos, né? Que isso tem acontecendo desde da DPD. E, inclusive, uma coisa também que uma vez me falaram, que a Alemanha tem várias autoridades, se não me engano 15, né? Acho que os países não têm uma só autoridade, né? Isso é uma primeira pergunta que acho que algumas dúvidas, como que você está aí há bastante tempo, você pode tirar para a gente. Essa questão assim, essas autoridades elas já existiam dentro da DPD, existiam esse oficial, existe o WP, a gente já falou assim, já existe mais de uma para o país. Como é que para esclarecer as pessoas, trazer uma informação interessante aí para todo mundo sobre isso? Ah, ótimo, Fernando, com prazer. Bom, de fato, como você mencionou, a história da proteção de dados na Europa é muito mais antiga do que o GDPR. O GDPR ele só fez, digamos, modernizar e tornar mais efetiva uma legislação que já existia anteriormente, tá? Que era a Diretiva de 95, que, por sua vez, também veio implementar a nível europeu, ou tentar uniformizar o que há em vários países sobre a proteção de dados. A Lei de Proteção de Dados da França ela data de 1978. Tá? A lei da Alemanha foi a primeira, data de 1977. Ou seja, existe um histórico já de evolução de proteção de dados pessoais dentro da Europa que culminou com o GDPR. Por que o GDPR, então? Por que ninguém ouvia falar disso antes do GDPR? Bom, eu ouvia falar disso porque eu estava na Europa atendendo empresas que tinham fluxo internacional de dados. Então, eu, na qualidade de advogado, eu solicitei autorizações para a CNIL já naquela época, antes do GDPR. A CNIL já existia, a própria CNIL foi criada em 78, junto com a lei de 1978, tá? Para dar uma noção um pouco da antiguidade das coisas. Então, eu, na minha prática, eu já solicitei autorizações para a CNIL para empresas brasileiras que estavam implantadas na Europa e que necessitavam transitar fluxos de dados pessoais entre um e outro. Tá? Agora, era muito marginal por dois motivos. O que o GDPR veio inovar e deu esse boom e todo mundo começou a falar do GDPR? Por uma simples razão: extraterritorialidade. Porque a partir do GDPR, você pode sancionar qualquer empresa que vise o mercado europeu, ainda que ela esteja, entre aspas, nos Estados Unidos, na Califórnia, e voilà, seja uma Google da vida e etc., em que antigamente tem até uma decisão interessante, antes
antes do advento do GDPR, tem uma decisão interessante, Messier Costeja, decisão Costeja bem interessante, porque o Google foi reconhecido como responsável de tratamento, equivalente como controlador, ainda que ele estivesse na Califórnia, porque ele tinha uma atividade comercial na Europa. O Google falou, não, eu não sou controlador, não estou na Europa, quem está na Europa é só minha atividade, que a Google, publicidade, ela só vende publicidade. Quem trata esse dado, ele não está aqui, ele está lá nos Estados Unidos. Então, teve essa decisão interessante que considerou que essa empresa era um controlador, ainda que a operação fisicamente não estivesse na Europa, mas porque ele tinha uma entidade lá que tirava benefício direto dessa atividade de tratamento de dados. Tá? Bom, isso com o GDPR já não tem mais sentido, porque isso foi antes do GDPR que a gente tinha essa questão, se aplica, não se aplica, para onde, qual que é a extraterritorialidade e tal. Então o GDPR ele veio modernizar, e por óbvio também, isso é um fator que não pode ser negligenciado, ele aumentou consideravelmente o valor das multas. Tá? As multas que eu via antes da entrada em vigor do GDPR era multa de 3 mil euros, era multa de 5 mil, 50 mil euros, acho que foi a multa mais cara que eu já tinha visto, era 50 mil euros. 50 mil euros, um operador de um tamanho razoável, ele simplesmente coloca no budget como perda e pronto, ele não vai perder tempo, dinheiro, recurso para se adaptar a um tratamento de dado pessoal. Era mais fácil pagar a multa do que obedecer. E com o GDPR, não, a coisa mudou de figura. Né? Você pode aumentar substancialmente o valor da multa, atingindo até o faturamento mundial do grupo. Ou seja, o pessoal falou, opa, peraí, extraterritorialidade, faturamento importante, tá? Multa pesada, vamos prestar atenção, vamos entender o que é, vamos tentar nos tornar compliant com essa lei. Bom, nesse contexto nós temos então todas essas autoridades na Europa, né? Cada país tem o seu. Na Alemanha, como você mencionou, de fato, em função da estruturação federativa da Alemanha, as suas regiões têm agências distintas, né? Têm autoridades distintas. Inclusive, eu li uma notícia ontem, por coincidência, bem interessante, que uma autoridade alemã, não me lembro qual delas, sancionou um policial, pela primeira vez, com uma multa de 1.400 euros, porque ele usou um dado pessoal para acho que ele comercializou um dado pessoal, ele fez alguma coisa que não deveria com um dado pessoal. Tá? Ou seja, você sancionar um policial que representa, entre aspas, um poder sancionador do Estado por mau uso do dado pessoal, é uma coisa super interessante do ponto de vista da fronteira, né? da ultrapassagem das fronteiras, da evolução que o tema tem. E, por óbvio, cada uma dessas agências não se pode dizer, de forma alguma, que elas interpretam o GDPR exatamente da mesma forma. Muito embora o GDPR tenha substituído a Diretiva de 95 para que seja interpretado da mesma forma. Por isso que ele é um regulamento e não uma diretiva. Tá? Para que ele seja, em direito comunitário europeu, interpretado da mesma forma por todos. Mas o GDPR ele não é, digamos, ele não é totalitário. Ele deixa uma determinada margem de segurança para os estados para legislar sobre pontos específicos sobre tratamento de dados. Posso te dar uns 2, 3 exemplos aqui, talvez tenha até mais, aqui eu não lembro. Por exemplo, dados referentes à saúde, tá? Dados referentes à ação repressora do Estado, tá? Dados de condenações penais, ou o que seja, etc., como os estados que legislam, dados sobre a morte digital, sucessão digital, etc., faz parte dentro dessas lacunas, margens de liberdade deixadas pelo GDPR para as legislações locais. Então, para tentar coordenar um pouco a interpretação do restante, que as agências se uniram em torno desse G29. O G29, na verdade, o nome faz menção ao artigo 29 da diretiva, Fernando. Ou do GDPR, tá? Agora estou em dúvida aqui agora. Mas faz menção ao artigo 29. Por isso que ele foi chamado G29. As pessoas até acham que era grupo de 29, porque tinham 29 agências e etc. e tal. Não. Mas era da diretiva, né? Porque quando entrou o GDPR, já mudou de nome. Pois é, então é isso aí. Faz menção ao 29 Work Party. Ao artigo 29 da diretiva, por isso que ele é chamado G29.
Obrigado.